Então, boa noite, eu me chamo Michele. Eu escolhi como tema para o meu seminário o uso de veículos aéreos não tripulados na agricultura, os VANTs, os drones, como a gente já está acostumado a falar. O meu roteiro de apresentação ele vai da introdução até as referências bibliográficas. Vou falar um pouco dos tipos dos veículos aéreos não tripulados que tem hoje. O mais importante do que os veículos são os sensores que a gente acopla nesses veículos, aplicações, as diferentes aplicações deles na agricultura e as considerações finais. Então, antes de começar a falar em si dos drones, dos ventos, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, prof, qual que é o melhor drone? Eu quero comprar um drone. Tem que lembrar que o drone não é um brinquedo, tá? Que existem normas e regras que norteiam todos os levantamentos e os equipamentos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, quem tiver mais interesse pode entrar no site do DSEC, lá vão ter todas as orientações. Então, cuidado, quem faz dia de campo, empresa, principalmente a parte de empresa, faz dia de campo, vou pegar um drone para fazer umas fotos. Não é assim, o drone não é um brinquedo, tem que lembrar que o espaço aéreo também tem dono, então a gente tem que respeitar. Então, sempre dá uma olhadinha nas normas. Segunda coisa, quando nós pensamos em drones, a gente tem que ter claro na nossa cabeça para que eu preciso de um drone. Tá? Eu vou precisar de um veículo aéreo para quê? Em cima disso, a gente vai começar a trabalhar com planejamento de voo, qual que é a maneira que a gente vai fazer, qual a altura de voo, como que eu vou processar essas imagens e como eu vou tomar as decisões em cima disso. Então, o objetivo do meu trabalho é apresentar diferentes usos dos drones na agricultura, dos veículos aéreos na agricultura. Então, a gente pode classificar, tá, os drones os veículos aéreos ou os drones em dois tipos, os multirotores e as asas fixas. Então, hoje no mercado tem uma gama de multirotores, tá? Eu coloquei as fotos de alguns aqui que são os mais conhecidos, o Phantom, agora o Mavic, o ano passado teve o lançamento dele, que ele vem com sensor termal. Tem o Phantom 4 multispectral, que é da DJI também, que ele já vem com sensor multispectral, depois eu vou dar uma pincelada nos sensores multispectrais. Os pulverizadores, tá? Que agora estão vindo com tudo no mercado. A gente pode dizer que faz uns 2, 3 anos que eles estão em alta no mercado. Eu não trabalhei ainda com drone pulverizador, vou começar a trabalhar agora no experimento com uma aluna minha, vou trabalhar com Agras. Mas um drone que me chamou muita atenção foi esse Dractor, que ele foi lançado no mês passado da Exmo Boots. Eu fiquei bem feliz de ver que no Brasil está tendo tanta tecnologia assim para drones. Ele tem um sensor, tá, já multispectral, ele tem sistema híbrido, ele funciona tanto a gasolina quanto a bateria. E ele, claro, ele foi de São Paulo, eles desenvolveram mais lá para cana-de-açúcar, ele já vem com um sensor, tá, de multispectral para cana-de-açúcar para criar algoritmos para identificação de reboleiros. Achei bem interessante, entrei em contato com eles, fiz orçamento, estou tentando fazer uma parceria com eles para tentar fazer uns testes nas nossas culturas aqui. Vamos ver se vai dar certo. Depois eu compartilho com vocês se der certo. Vou só mostrar aqui um videozinho rapidinho para como que faz a identificação das reboleiras. Deixa eu dar um stop aqui. O bom dele, do Dractor também, que eu achei interessante, é que ele faz tanto a parte de mapeamento quanto de pulverização. Hoje, como que funciona? Eu consigo colocar um sensor termal, um sensor multispectral no pulverizador? Até consigo, tem que comprar um kit, ou a gente aqui, como tem o pessoal na universidade, tem o pessoal da informática, eles acabam montando os kits para nós para colocar nos drones. Eu gostei desse porque tu consegue tanto usar ele para pulverização quanto para mapeamento. Então, ele te permite tu ir lá para o campo e fazer as duas coisas. Para cana-de-açúcar não posso.
isso que eu achei interessante. Ele já vem com algoritmo, tá? Depois que tu detecta a tua área, tu joga ele no algoritmo do próprio programa, ele já vai detectar todas as reboleiras. Aí tu manda o voo, né? Manda o drone, né? Programa o drone para voar para ver qual da linha que tem na área. Agora ele só vai mostrar aqui um pouco do drone. Me chamou bastante atenção, gostei muito do drone. Para vocês, para conhecimento de valores, 275 mil. Um pouco carinho, né? Mas já vem completo. Temos os asa fixa, que são os que a gente mais tem visto, assim, aqui também, que tem trabalhado bastante no Rio Grande do Sul, é o EBI da SenseFly. Eu li alguns artigos que utilizaram o EBI da SenseFly, também tem o Veroc, o Zangão da Skydrones, já trabalhei com ele é um equipamento muito bom. Então, quando eu tenho uma área maior, o asa fixa ele acaba sendo melhor pela durabilidade da bateria, pela cobertura de voo. Mas eu utilizei ele nas minhas parcelas, numa área, foi uma área de 5,7 hectares que nós temos junto com a Embrapa, e nós tivemos resultados muito bons. Ele é bem fácil de manusear. Depois eu conto para vocês uma história do Zangão. Sabendo quais drones a gente vai utilizar, ou sabendo qual drone eu preciso para realizar meu trabalho, eu tenho que escolher o meu sensor. Então, a parte sensorial é muito importante. O que são sensores, tá? Sensores de vegetação. Eles são equipamentos que eles coletam energia proveniente de um objeto. Que energia é essa que ele capta, tá? É energia eletromagnética, a radiação que os objetos estão emitindo. Vou converter ela no sinal, depois vou mostrar para vocês a parte dos mapeamentos para tomada de decisão em lavoura. Então, aqui tem alguns tipos de sensores, tá? O sensor multispectral da MicaSense UM, que nós utilizamos aqui. O professor Telmo tem a MX, né? Eu tenho o modelo antigo. O Green Seeker, temos os sensores em satélite, sensores orbitais, N-sensor também é considerado um sensor de vegetação. O IRIS aqui, que é também do professor Telmo, que é o sensor termal, que a gente vai tentar decifrar ele, utilizar ele um pouco. Como que funcionam esses sensores? Eles são sensores ativos ou sensores passivos? Sensores ativos é que emitem a própria energia, o sensor passivo é que a gente precisa de uma energia que é o sol. Então, o que a gente utiliza nos drones são os sensores passivos. Tá? Para que eu pretendo ter esses sensores? Eu pretendo ter esses sensores para estimar parâmetros de interesse agronômico. Que parâmetros? O que eu quero? Então, tem N's, tá? Parâmetros que nós podemos extrair dos sensores dos drones. Estimar produtividade, muitos trabalhos já estão sendo feitos com o drone para estimar produtividade. Potencial de água, utilizar principalmente o sensor termal para potencial de água. O que acontece com a planta quando ela está com estresse hídrico? Ela fecha os estômagos, ela transpira menos, aumenta a temperatura. Então, eu quero voar e ver o que está acontecendo com o estresse hídrico. Geralmente é com sensor termal. Doenças, pragas, plantas daninhas. Já existem empresas, tá, que prestam serviços que elas têm algoritmos prontos para identificar praga, plantas daninhas. Eu trabalhei semestre passado num projeto junto com o pessoal da Auster, depois eu vou mostrar uns dados para vocês, então eles já têm sensores prontos para isso. Falha de plantio, utilizada bastante cana-de-açúcar, né, que começaram os trabalhos mais com drones lá, cana-de-açúcar eu acredito que seja uma das culturas que mais utiliza ferramentas da agricultura de precisão. Biomassa, população de plantas, estado nutricional da planta. Ontem o nosso colega falou que vai trabalhar com sensores para doses diferentes de nitrogênio. Então, eu também já trabalhei, ele é bem preciso, ele é um equipamento muito bom para isso. Como que funciona basicamente, então? A radiação solar, parte do que chega na planta, ela transmite,
Parte ela absorve e parte ela reflete ou emite. Emissão que o sensor termal vai captar, que é a temperatura, né? E reflexão, que é a parte de reflectância, que esses sensores que a gente tanto vê no mercado, que tanto falam que vão captar essa reflexão. Então, a primeira coisa que nós temos que entender quando a gente fala em sensores de vegetação, que estamos falando em sensoriamento remoto, é como que funciona a curva típica de reflectância da vegetação. O Thomas, que fez a disciplina comigo, com o professor Christian, deixou bem claro isso. Os outros colegas eu não tenho noção do quanto que eles entendem, então eu trouxe para vocês. Como que funciona a curva típica da reflectância? Eu tenho aqui o eixo Y e o eixo X. O eixo Y é o comprimento das ondas, das bandas. Então, tem a região do visível e a região, deixei até aqui do infravermelho médio. A termal, ela fica mais para cá, que são as ondas mais longas. E aqui no eixo Y, são as porcentagem de reflectância. Então, de 100% que chega de energia de sol nessa planta, ela está refletindo 15, ela está refletindo 30, 45. O que acontece com a planta? Na banda do verde, tá, que é a banda visível, por que a gente enxerga a planta verde? Porque ela está refletindo ali na planta verde. Ela reflete um pouco mais do que na banda azul e na banda vermelha. A banda vermelha, ela sempre está absorvendo mais, quando ela não está sob estresse, porque ali tem as clorofilas que vão ajudar na fotossíntese. Subindo, a gente vai ter a banda do red edge, que é a borda do vermelho, e a do infravermelho. Então, depois que eu tenho noção de como que é o comportamento espectral da vegetação, eu começo a trabalhar com índices de vegetação. Existem vários índices de vegetação. Os que nós trabalhamos, o que eu trabalhei aqui foi NDVI, agora faz o ano passado que nós conseguimos a multiespectral, eu estou trabalhando com NDRE também. Então, esses índices, eles vão me facilitar o quê? Identificar onde tem falhas, onde tem estresse, onde tem maior biomassa, menor biomassa. Quem tem interesse por essa parte para ver quais índices de vegetação tem, é só colocar ali no Google Index Database, que vai aparecer todos os índices de vegetação que nós temos. Então, aqui só para mostrar uma planta saudável, uma planta estressada. O que acontece com uma planta estressada? Ela vai refletir mais na borda do vermelho e vai refletir menos lá na borda do infravermelho. E aqui no Red Edge que ela vai acompanhando a mudança. Um exemplo de cálculo, então, de NDVI. 100% da energia solar que está chegando aqui nessa planta, tá? Como que a gente calcula? Primeiro, né, nem falei o que eu acho que todo mundo já sabe. O que é o NDVI? É o índice de vegetação por diferença normalizada. Ele usa, então, a banda do infravermelho e do vermelho. E o NDRE usa a banda do... Vou voltar aqui, ó, só para mostrar para vocês, lá no fundo. Aqui, ó. O NDVI, ele usa a banda do infravermelho e do vermelho. O NDRI, ele vai sempre usar a banda do infravermelho e do red edge. Então, um exemplo aqui, ó, do NDVI. 100% da energia solar que está chegando na minha planta, ela está refletindo 50% na banda do infravermelho e 6% na banda do vermelho. Nesse caso aqui, ó, imagina um caso lá na lavoura de vocês, no experimento de vocês. Como que eu faço para calcular o índice de vegetação? Eu só vou pegar a reflectância no infravermelho, menos a reflectância do vermelho, é uma normalização entre duas bandas, e dividir pela soma deles. Então, é só fazer 50 mais 6, ou 0,5 menos 0,06, dividido por 50 mais 6, 0,78. Imagine um talhão, uma lavoura, tá? Aqui eu vou calcular, deu 0,63. O que isso quer me dizer? 0,78 e 0,63. 0,78, o NDVI é maior, quer dizer que aí tem maior biomassa, maior teor de clorofila, maior população de plantas. A gente pode pensar nisso, foi o professor Tamo falou, com a parte de sementes. Tem o NDVI menor, algum estresse está acontecendo lá. Eu posso ter menos planta, pode estar doente a planta, posso ter algum estresse. Daí que nada substitui a gente no campo e ver o que está acontecendo lá no campo. Quais são os sensores, então, que eu acoplo no drone? Tá? Existem sensores multiespectrais, termal e hiperespectrais. Multiespectral, de 5 a 6 bandas, acima disso é multiespectral, até 10 a gente diz que é multiespectral, acima de 10 a gente passa pelo hiperespectral.
Então, multiespectral, os que a gente mais utiliza, agora que eu estou fazendo as revisões dos artigos, os que mais tem é Sequoia, tá? Em primeiro lugar, é que ela é uma multiespectral, ela tem 4 bandas, ela tem a banda do vermelho, infravermelho, red edge e verde. Ela não tem a banda do azul. A red edge, que também se utiliza muito, a Alton, que ela já vem com sensor termal também. Hiperespectral, eu vi mais nas imagens orbitais, tá? Essa imagem aqui do Kubert foi até o professor Christian que passou na aula, e eu conversei depois com ele. Ele fez um orçamento, 250 mil só o sensor. Então, tem que pensar assim, para que eu preciso? Eu preciso de 128 bandas? Eu preciso de um sensor multiespectral? E voar com sensor desse valor? Sempre tem o perigo. Eu, por exemplo, no segundo voo que eu fui fazer com a Mica Sense, no Zangão, que era da empresa, caiu, quebrou sensor, quebrou tudo, então tem que cuidar, sabe? Sempre tem um risco, por mais que hoje tem toda uma tecnologia em cima dos drones, o risco a gente sempre corre. Então, só para explicar rapidinho aqui como que eu faço o processamento, que eu vi que na aula do professor Cristo até os colegas ficaram em dúvida, a gente faz o voo, tá? Existem aplicativos, eu uso o Drone Deploy para fazer o voo. Lá eu vou colocar qual que é a minha sobreposição, a altura de voo, o que vai influenciar a altura de voo. Lá no final eu acabo falando da resolução espectral, então eu vou deixar para falar ali no final. Então, dependendo da altura do voo, vai ser o meu tamanho do pixel. Então, tudo isso é organizar antes de fazer o voo. Processando no Pix4D, que é o software que eu utilizo, quando eu descarrego as imagens, ela vem uma nuvem de pontos. Então, aqui vem uma nuvem de pontos. Depois que vem a nuvem de pontos, eu vou fazer a ortorretificação, vai me formar uma imagem. Então, como é uma multiespectral, ela vai formar uma banda, uma imagem dessas para a banda do vermelho, para do azul, para do verde, para do red edge e para do nilo. Então, aqui é uma para do banda do vermelho que eu deixei. É cinza os tons dela. Nós que estamos acostumados a ver a NDVI lá nas escalas de verde, eu poderia colocar na escala que eu quisesse de cores, que a gente fala que é a falsa cor. Então, só pela banda do cinza eu já começo a identificar que tem problemas na minha lavoura. Aqui é nossos experimentos de trigo, esses onde está refletindo mais. O que acontece quando reflete mais? Lá tem que sempre imaginar a curva de reflectância da planta. Está refletindo mais na banda do vermelho, tá? Que essa aqui é uma imagem do vermelho. Se está refletindo mais na banda do vermelho, a planta não está absorvendo a luz, algum problema tem. Aqui quer dizer que ela tem o quê? Menos biomassa, menos teor de clorofila, são experimentos com doses diferentes de nitrogênio. Então, aqui foi 0, 40, 80 e 120, fica entre o 0 e o 40. Então, por isso que já vê essa diferença. Depois eu atribuo valores. Daí, valores em cores, não valores. Eu atribuo cores. Por isso que quando a gente está tão acostumado a ver, eu vejo assim, eu não sabia até dessa, veio uma aluna semana passada conversar comigo com os mapas do Proagro, todo em NDVI tons de cinza. E ela, mas professora, não é tudo aqueles pintado? Então a gente já tem que ter uma noção que isso aqui é uma falsa cor, não é porque eu estou enxergando verde que está refletindo verde. Eu atribuí uma escala de cores, então aqui tem a escala de cores. Então aqui a gente já começa a ver a diferença. Se eu voltar aqui uma para a imagem, ó, dá para ver onde estava mais clarinho aqui, ó, que é a quarta parcela. Se eu vier aqui, ó, quarta parcela, olha como tá. E depois disso, depois de gerar os valores, eu calculo a média de cada parcela, quanto que ela está refletindo. Então, esse é o outro software que eu utilizo, que é o Envy. Então, eu vou lá, tenho todas as imagens já são georreferenciadas, tenho os pontos de apoio no solo, estou fazendo pontos para cada parcela, que a gente está georreferenciando as parcelas, e me dá uma média. Em cima disso, eu começo a trabalhar. Trabalhar com o quê? A gente está tentando chegar ao algoritmo, tá? Ele está semi-pronto. Agora que nós estamos escrevendo o artigo para publicar ele. Daí nós começamos as análises estatísticas, são TCC dos meus alunos, então a gente trabalhou NDVI, análise de regressão para ver como que funciona as doses em relação ao NDVI. A gente vê que conforme as doses vão aumentando, o valor do NDVI vai aumentando até certo ponto.
a gente chega ao máximo eficiência técnica. Nós chegamos para a nossa região aqui, Passo Fundo, a gente tem experimentos Passo Fundo, Coxilha, Vacaria, 3 de Maio, que é junto com a Embrapa. Chegamos à máxima eficiência técnica 91 quilos, por aí 92. Correlação, a gente acaba fazendo umas análises de correlação. Se a gente faz aqui, ó, em diferentes voos, início do afilhamento, início do alongamento, a gente vê que aqui, ó, por a vegetação ainda não está toda estabelecida, é uma correlação mais baixa, mas em cima disso a gente já começa a ver qual que é o melhor momento para fazer o voo. Curvas de toda reflectância do trigo aqui. Então, com diferentes populações, 200, 300, 400 sementes. Não coloquei dados estatísticos só para mostrar a curva. Em cima da curva de reflectância da vegetação, a gente pode trabalhar com N possibilidades no mundo agronômico. Trabalhos. Eu até fiquei surpresa, tá? Como eu estou começando a fazer a revisão bibliográfica para os meus trabalhos, eu estava pesquisando lá nos periódicos da CAPES, eu coloquei de 2019 para 2020. Coloquei as palavras-chave lá, NDVI, NDRE, veículo aéreo não tripulado e termal. Apareceram 37 artigos. Aí depois eu filtrei só termal e drones, 28 artigos. Tá? Então tem muita coisa que já está começando a ser publicada. Algumas eu não coloquei para agricultura, né, nessa outra termal, então tem bastante revisão bibliográfica mesmo, não tem muitos dados. Mas NDVI, NDRE, GNDVI, índice de vegetação, drone, tem muita coisa publicada. Então, alguns trabalhos que eu peguei, 2019, o Jorge, aqui ele trabalhou com o quê? Deixa eu lembrar, o experimento dele foi na Itália. Diferentes cultivares. O pessoal fala, mas eu trabalho com NDVI, com NDR só para trigo, milho, soja. Não, tu pode trabalhar para outras culturas. Aqui, ó, olivas, tá? Oliveiras, tinha uva também nos experimentos. Então, ele vai mostrando os diferentes índices de vegetação. Aqui chamou a atenção para o quê? Só o NDR que foi capaz de captar essa diferença que teve lá na lavoura. O que era aqui? Terreno irregular. Então, a água escoava, não tinha pouca água. Então, o próximo trabalho que ele quer fazer, que eu vi lá num outro trabalho de um outro pessoal, é trabalhar com o sensor termal para a parte de declividade, tá? Que foi o que o professor também, Telmo, passou do Bruno, acho que é, se não me engano, o nome. E, então, tem muitos trabalhos que já estão vindo. Trabalhos de empresa, que eu acredito como a disciplina do mestrado profissionalizante, a gente tem que ter também uma noção do que as empresas estão trabalhando, né? Então, a Auster, ela já está bem evoluída nessa parte de algoritmos. Aqui é um talhão dentro de uma propriedade com reboleiras, eles já têm um algoritmo para isso. Então, o que eles fazem? Fazem um voo, aqui é o NDVI. Onde está mais verde está mais saudável, onde está vermelho está com problema. Eles fazem amostras já no próprio local, não precisa fazer uma amostragem em toda a propriedade. Estimativa de potencial produtivo, eles também já têm. Então, aqui, ó, se a gente der uma olhada no mapa, no meio aqui das reboleiras tem áreas boas. Então, aqui, ó, 55 até 75 em azul, de 0 a 15. Me chamou bastante atenção as zonas de manejo deles, como que eles fazem. Geralmente, as empresas, elas trabalham, eles fazem um voo, e aí depois fazem uma zona de manejo, às vezes consideram, eles têm duas maneiras. Quando as reboleiras, elas não estão espalhadas, eles fazem um grid, uma zona com grid menor, com maiores. Então, vão formando os grids das zonas. Quando elas estão espalhadas, eles vão fazendo grids menores para pegar a maior diferença que tem no campo. Em cima disso, eles fazem a aplicação. O produtor, ele escolheu fazer de matéria orgânica, eles fazem taxa variável já de aplicação. Eles me passaram esse material, me autorizaram a utilizar, e eu achei bem interessante, porque no final eles colocam o custo, tá? Resumidamente, o custo de aplicação do insumo uma vez na área total, 193.400. Fazendo a taxa variável, tá? Já com o custo deles 3 vezes ao longo do ano, 82 mil. Então, o pessoal tem muita mania de falar assim, agricultura de precisão, drone é caro. Não é caro. É um investimento que se paga.
Se tu souber usar e determinar para que, tem um devido fim, quero chegar a isso, ele se paga. Eles também trabalham com a aplicação à taxa variável de nitrogênio. Claro que eles não passam algoritmo para ninguém, né? Eles só passam resultados. Então, aqui foi outra propriedade. Aí entra, não lembro o nome do colega de ontem, Alencar, entra o que o professor Telmo conversou ontem contigo sobre o fumo, ó. Qual que foi a distribuição do índice de suficiência para fazer essa taxa variável? Deixa eu voltar aqui na imagem. Eles já fizeram a aplicação à taxa variável, 80% alto, né? Então, aqui, ó, onde que a gente tem aqui de 0,95 a 1, e aqui convencional, médio e baixo. Então, tu consegue ver se foi suficiente ou se não foi suficiente. Então, por isso a importância da faixa rica. Aqui uns com sensor multiespectral e com termal. Esse artigo me chamou a atenção, assim, de como que ele foi publicado, porque a Paulina, opa, meu Deus, aqui. A Paulina, ela trabalhou com cevada e milho. Eu peguei só os dados de cevada porque do milho está muito confuso. Então, eles plantaram lá em março. Ela fez um mapa em maio, junho e julho. Aqui é a NDVI. Aí depois ela fez o mapa NDRE, tá? E depois o termal. O termal, se a gente olhar aqui, quando estava mais verde, é melhor ver sempre no NDVI, a temperatura estava menor. Conforme foi chegando na maturação da planta, a temperatura foi aumentando até na parte da colheita, que eles colhem lá para o final de julho. Aí ela faz aqui uma comparação entre o NDVI e o GNDVI, mostrando os valores, que o GNDVI, que é o índice que ele troca a banda do vermelho pela banda do verde, que ela é mais sensível à clorofila, ela sempre vai dar um valor um pouco maior até chegar aqui em 0,87, que a gente fala que é o ponto de saturação do NDVI, e ela vai diminuindo. O que eu achei estranho nesse artigo, até que eu vou comentar, é na parte do trigo. Ela achou umas relações que não é normal deixar, e aí ela não colocou sensores termais porque ela falou que estava com problema no processamento de imagem. Então, tem alguns artigos que eu fico meio assim, mas como que tu processa de uma cultura e tu não processa da outra? Se tu está fazendo os voos, ela estava comparando as áreas, as mesmas áreas, e usando o mesmo equipamento, e aí ela colocou que é um trabalho futuro, estou bem ansiosa para ver esse trabalho. Aqui só para mostrar para vocês também outras culturas, bergamota na Itália, bergamota, oliva e uva. Aqui ele tinha um problema de solo, declividade também, então o NDVI acabou dando um pouco mais baixo. A imagem que eu trouxe, a imagem que ele tá um verde mais escuro, mas no texto ele fala que é entre 0,5 e 0,6, que foi o máximo que ele encontrou de NDVI. Então, ele faz também umas análises de correlações. Aqui ele testa 6 índices de vegetação. Esse aqui que era para o William, que eu comentei ontem quando tinha saído, é um outro uso de drone, tá? Aqui que é um outro uso que nós podemos pensar. Eu tenho lá um mapa de aplicação à taxa variável, né? Que nós comentamos, inclusive, ontem na aula. Fiz a aplicação. Fiz correto ou não fiz correto? Como que eu sei? Então, aqui eles compararam máquinas, foram 10 experimentos, 5 em produtores, 5 na universidade, e daí falaram bastante da parte do maquinário, os mapas de prescrição, tá? Onde que era para aplicar, e aqui, depois de aplicado. E aí ele faz uma análise, foi suficiente ou não foi? Aí comparando com máquina, comparando com imagem, então aqui dá para ver nas imagens, eu só trouxe as imagens. Vermelho foi aplicado fora da área, amarelo seria um pouco mais da área. O total, 24% foi aplicado incorreto. Então a gente tem que cuidar também, a escala de intervenção. Eu quero fazer um mapa de um pixel de meio centímetro e vou usar um aplicador lá com uma barra de 30 metros. Vai adiantar ou não vai? Então tem que cuidar da escala de intervenção. E aqui é o que me interessa muito, tá? Só que é um resultado preliminar, ele não tem os resultados finais, eles estão pesquisando isso. Aqui eles estão monitorando cebola, mas monitorando uma vegetação
para ver ao longo do ciclo como que é a temperatura da planta, daí com aplicações diferentes. Então, aqui ele plantou cebola na mesma época e ele já começou a ver, ó, por que que está em estágio vegetativo diferente, por que está crescendo aqui e aqui não está. E aí já começa os índices de vegetação, ele está trabalhando com NDVI e a temperatura. Então, tem muita coisa para trabalhar com drone, muita coisa nova no mercado, muita coisa que está crescendo e muita coisa que deixa a gente com dúvida um pouco, de como processar, de como se atualizar. Então, minhas considerações finais. Flexibilidade. Quais são as vantagens de ter um drone? Flexibilidade de uso. Eu utilizo o drone para agricultura, eu utilizo o drone para levantamento topográfico, está sendo muito utilizado para levantamento topográfico, fiscalização, tá? Inspeção de obras está sendo bem utilizado também. Obtenção de imagem de alta definição, coloquei aqui porque quando a gente pensa, ontem até o Tomás falou do Atfarm, eu não tinha trabalhado ainda com o Atfarm, a gente começou agora, mas o que acontece com o Atfarm? Ele trabalha com Sentinel, a cada 5 dias eu tenho uma imagem, e nós, por exemplo, nós plantamos e fomos aplicar ontem, tá, uma taxa fixa de nitrogênio, e nós não temos imagem, porque só choveu. Só choveu, choveu, então só tem nuvem. A última imagem que eu tenho boa que eu poderia utilizar é dia 20 de julho, tá? De junho, não de julho. Então, um mês e pouco atrás. Então, o que acontece com o drone? Com o drone eu consegui ele fazer meus voos toda semana. Tem uma resolução espectral, coloquei eu para os meus trabalhos e para os trabalhos que a gente lê, tendo um sensor, da Mica Sense, que ele é multiespectral, ou qualquer sensor multiespectral, varia em torno de 60 mil, 70 mil, já é o suficiente. Resolução espacial. O que é resolução espacial? Tamanho do pixel. Tamanho que eu consigo amostrar. Que nem o Sentinel é 10 por 10. Minha área lá que eu consigo pegar, a área menor que eu consigo chegar no terreno é 100 metros quadrados. Então, com o drone eu consigo, que nem para o trigo, eu vou a 30 metros, eu chego ao pixel de 4 centímetros, 4 milímetros, 2, às vezes, quando vou mais baixo. Então, eu tenho essas vantagens. Coloquei baixo, entre aspas, custo operacional. Ainda é caro ter um drone. Pensando em produtor pequeno, ainda é caro. O que a gente pode fazer pelo produtor pequeno e médio? Mas quando for comparar o que ele traz de retorno, um aluno nosso comprou o drone, comprou o sensor, em um ano, tá? Em um ano, prestando serviço, claro, ele já tirou o valor de tudo. Então, para o produtor, como que funciona? Para o produtor, ele vai ter uma ferramenta que vai auxiliar ele na tomada de decisão. É um investimento, mas de nada adianta ter esse investimento se eu não souber manusear ele. Eu botei diversidade de aplicações. Taxa variável DN, lagarta, consigo parte de doença, verificar a doença. A doença também, lendo assim e trabalhando, como eu não trabalhei ainda com sensor termal, a gente vê que o que mais consegue captar inóculo, por exemplo, de ferrugem asiática, é o sensor termal. Quando a planta começa a se estressar, ela vai mudar a temperatura. Com o NDVI, é quando ele está bem avançado, porque daí vai estar mudando a coloração da planta que eu consigo pegar. Com o NDRI, como tem essa interferência da borda do vermelho, essa mudança que não é tão abrupta, eu consigo captar ela antes. Evolução. O que eu vejo, assim, é que eu sempre comento, de que tem que evoluir nos drones. Eu ainda acho que é parte de processamento de imagens. Hoje tu tem que ter um software específico para isso, tem que saber manusear, tu tem que entender um pouco de GNSS, senão tu não consegue. Então nós temos que imaginar assim, é uma ferramenta que eu quero ter na minha propriedade, como que eu posso fazer para ela ser mais útil? A evolução, eu acredito que daqui a uns anos a gente vai fazer um voo, já vai sair com os mapas prontos, tá? Que não é a mesma coisa que acontece com o multiespectral da Phantom, mas tu já vai sair com os mapas prontos para ti. Quero já levar ele para o meu pulverizador, quero aplicar, quero identificar o que está acontecendo, quero ir direto. Vão ser mais rápidas essas ações. Então, minhas referências bibliográficas, estou à disposição para dúvidas. Aqui é eu voando lá no campo com a nossa multiespectral no trigo. E era isso.